E o Saúde de hoje discute insônia e a gente recebe aqui a médica especialista em sono, Luciana Palombini, do Instituto de Sono de São Paulo, um dos lugares de ponta aqui na pesquisa e no tratamento dos distúrbios de sono. Luciana, muito obrigado pela tua presença. É um prazer. O que você recomenda, assim, se a gente fosse pensar na higiene do sono, o que é bom para quem está com uma certa dificuldade? Então a insônia, que é a dificuldade de iniciar ou manter o sono, ela acontece em algumas pessoas que têm uma predisposição e geralmente essa pessoa passa por algum fator desencadeante, vamos supor, ela passa por um estresse, algum momento na vida que ela está um pouquinho mais estressada e geralmente ela adota alguns hábitos inadequados e não se dá conta, né? Então tem que ser evitado. Então, por exemplo, é aquela história, quem tem tendência, tem insônia, tem que ficar na cama só quando tiver a sensação de sono. Porque a pessoa que tem tendência a ter insônia tem um pouquinho mais de ansiedade à noite. Então, se ela ela está lá deitada e o sono não vem, ela fica esperando o sono, ansiosa, pensando nos problemas, pensando na reunião no dia seguinte, essa ansiedade vai treinando o cérebro com o tempo para não dormir mais à noite. Então, essa pessoa, ela tem que, se ela está sem sono, depois de 15, 20 minutos deitada lá na cama, ela tem que sair da cama. E aí ela tem que fazer alguma coisa que relaxe, né? Porque o cérebro ele tem que diminuir o nível de atividade para o sono chegar. Então ela tem que evitar coisas estimulantes nessa hora, né? Então luz muito forte, notebook, televisão, coisas de trabalho, tudo isso estimula o cérebro. Ela tem que fazer coisas que, né, baixem esse nível de atividade. Então tem que ser algo relaxante. Pode ser uma leitura em luz baixa, algum material relaxante, né? Tem gente que lê a Bíblia, tem gente que medita, o que quer que seja que faça ela relaxar, não ficar pensando no assunto sono, porque a insônia é o problema que quanto mais você se revolta, pior ela fica. Então a pessoa geralmente fica na cama pensando, tinha que estar dormindo e todo mundo está dormindo, ela começa a se revoltar. E isso vai piorando a insônia. Ela tem que evitar esse conflito. Tá sem sono, não fica na cama. Sai da cama, é um período um pouquinho mais estressante e tal. Quando voltar o sono, você volta para a cama. Aquela história de ficar deitada na cama, fritando, contando carneirinhos, é péssimo. Não é uma boa ideia. Então são duas coisas principais que as pessoas fazem. Elas ficam na cama esperando o sono, ficando mais ansiosa e muitas vezes elas variam o horário de dormir, principalmente de acordar, numa tentativa de recuperar um sono ruim. Então é aquela coisa, a pessoa, não, eu dormi mal, eu acordei cansada, então vou ficar na cama até as 9 horas da noite para recuperar o sono. Aí você desregula um pouco mais o relógio biológico. Aí você fazendo isso, você já está piorando a situação para a noite seguinte, de novo, não conseguir iniciar o sono. Então a pessoa tem que ter horários regulares, principalmente de acordar. Quer dizer, se ela não conseguiu dormir bem uma determinada noite e ela não está acostumada a dormir durante o dia, tirar uma soneca não é bom, vai alterar O ideal é manter os horários de acordar, principalmente como eu falei, regulares, né? Agora o que acontece? O cochilo, para algumas pessoas é muito ruim, para outras não, né? Então o cochilo tem que ser no máximo uns 20, 30 minutos depois do almoço. O problema é que as pessoas, às vezes, elas ficam cansadas, chega às 6, 7 horas, né, a hora do Jornal Nacional e tal, senta lá na frente da televisão, dá aquela pescada e com isso você já rouba o que a gente chama pressão de sono, que é um tempo acordado para o cérebro, precisa disso para chegar de noite e conseguir dormir. Se você rouba um pouquinho desse tempo, tirando esse cochilinho no fim de tarde e tal, chega na hora de dormir, o cérebro não está pronto para dormir. Quer dizer, essa história de ficar vendo um filme de aventura na televisão até tarde, ficar ali conversando com 10 mil pessoas ao mesmo tempo nas redes sociais, na internet, não é bom. Péssimo. Para quem tem essa tendência a ter insônia, não é bom. E comer, Luciana? Tem gente que fala que se come um monte, vou comer um monte para dar sono e ir para a cama. Não, tem os dois lados. Primeiro, a pessoa que faz dieta e não janta nada e está com fome, se você tem uma outra necessidade primária, que é a fome e o sono, também não vem. Então não pode dormir com fome. Mas também uma refeição muito grande e muito pesada também dificulta a digestão. Então, por exemplo, coisas que são de difícil digestão, né? Proteína, gordura, carne, coisa. Então, o ideal é um carboidrato simples, tal, né? Aí tem outras questões. Quem tem tendência a ter refluxo, o ideal é você comer 2 horas no mínimo antes de deitar.
né? Mas é mais isso, não uma refeição não muito, né, muito grande, não muito pesada, mas também não dormir com fome. E as condições do quarto também... Fundamentais. Legal a gente dar uma cuidada Fundamentais. nisso, né? O sono precisa de escuro, silêncio e conforto. Temperatura? Né? Então, o conforto envolve a temperatura adequada, um colchão adequado. Tudo que é desconfortável, muito frio, muito quente, pescoço que dói, a pessoa não dorme. Luminosidade, tem que estar escuro, né? E silêncio. E aqui em São Paulo isso às vezes é um problema. O pessoal que dorme perto de rua movimentada. Né? Então você tem que tentar fazer coisas, janela anti-ruído, protetor, um ruído branco no quarto, porque isso muitas vezes dificulta o sono. E a insônia pós-casamento, né? Aquelas pessoas que dormiam super bem sozinhas e aí por algum motivo passam a dormir com alguém ou porque se juntam. Uma tal. combinação muito frequente é a mulher que tem tendência para insônia e o homem que ronca, Ixi. marido roncador, que acontece. Ela já não dorme bem. Então, tudo que fragmenta o sono, digamos assim, tudo que é estímulo que ajuda a acordar, vai piorar a insônia, né? Então, essa situação tem que ser tratada. Tem que se tratar o ronco dele pelo sono dele, que ronco faz mal, e pelo sono dela também. Luciana, mudando um pouquinho de assunto, a gente teve uma pesquisa desse ano que revela uma coisa que a gente até já sabia, mas que os remédios para dormir, né, os ansiolíticos, enfim, os hipnóticos, aí que são usados para a pessoa dormir, são a classe de medicamento mais vendida, a classe de medicamento controlada, né, mais vendida no Brasil hoje. Né? A gente tem um certo exagero, talvez, na prescrição e no uso desses remédios. Muito. Como que isso interfere no padrão de sono? Porque o que acontece? O ansiolítico diminui a ansiedade, né? Então, tem as pessoas que têm a ansiedade e o estresse que quer diminuir isso e usa o ansiolítico, e tem a pessoa que tem a dificuldade de dormir e usa o hipnótico também, né? Então, você tem que separar um pouquinho as coisas. Por exemplo, para a ansiedade em geral, você usar ansiolítico, eu sempre falo para os pacientes, eu digo, olha, você tem que tentar organizar a sua vida para lidar com o estresse e a ansiedade que faz parte. É necessário, né? A ansiedade, o ser humano precisa para ir atrás das coisas. Então não adianta você ficar sedado, tranquilinho e não fazer nada da vida. Então um pouco de estresse e ansiedade faz parte. Só que você tem que contrabalançar com outras coisas, com um bom sono, com exercício, com hábitos saudáveis, né? Então é muito frequente que o paciente chegue no consultório e diga, o meu problema é que eu sou estressado e ansioso. Então você tem que separar, não, calma. Um pouquinho de estresse, um pouquinho de ansiedade também. Agora, uma ansiedade que está prejudicando toda a atividade, aí você tem que ver a maneira que você está respondendo às coisas da vida. Então, antes de pensar, não, só o remédio vai ser a solução, tem várias coisas a fazer. Muitas delas, são pessoas que não conseguem organizar e tem uma reação exagerada de preocupação às coisas. Então, uma das maneiras de você mexer isso é mudar a maneira que você responde às coisas. Como? Uma das maneiras é fazer, às vezes, uma boa terapia, para entender como você responde. Agora, a questão dos ansiolíticos e hipnóticos para dormir, o problema é que acaba sendo a solução mais rápida, só que é a mais custosa também, né? Porque os remédios para dormir, os mais antigos principalmente, né, os benzodiazepínicos, eles induzem ao sono, só que eles interferem na arquitetura do sono. Eles inibem o sono de ondas lentas, que é o sono que o cérebro descansa. Então não é um sono fisiológico. Então o problema é que eles dão um sono não fisiológico, eles levam inevitavelmente, principalmente os benzodiazepínicos, à dependência e à tolerância. Então o indivíduo começa mais ou menos, vai usando, é fácil, dorme fácil, continua usando, chega um ponto ele não consegue mais parar. Porque a dependência é aquilo, ele para, aí ele dorme mal mesmo. Então, para parar isso, né, ele tem que reavaliar toda a questão de como é que ele está organizando a vida dele. Porque a medicação para dormir, ela pode ser usada junto com um conjunto, né, de avaliação e de modificações na vida. Não é que não pode ser usada, mas em determinados momentos, junto com outras coisas. Eu sempre falo aos pacientes, o remédio nunca é a única solução, para nada. E por um tempo limitado, sob orientação do médico. Por tempo limitado, exato, né? Porque aí o que as pessoas fazem é, começou com uma dificuldade, começa a tomar remédio, não consegue largar o remédio nunca mais, vai precisando de remédios mais fortes ou doses maiores.
E no dia seguinte não é um sono que descansa, como você mesmo falou. Exato. Né? Então hoje a nossa tendência para tratar, né, a prioridade é você tentar os que dão menos efeito colateral, eles não são tão potentes, não são tão fortes. Mas eu falo para a pessoa, o remédio é para ajudar nessa organização. O seu sono vai voltar ao normal, uma vez que você consiga regular todos esses fatores que estão participando na desregulação. Né? O que você acha dessa nova geração de remédios hipnóticos, de remédios para dormir, que são os não benzodiazepínicos? Eles são, tanto que assim, é a opção número 1 hoje. Né? Então, eles têm menos chance de efeito colateral, eles prejudicam menos a arquitetura do sono e eles têm menor chance de levar a dependência e tolerância. Então, eles são sempre preferidos. Então, hoje, você vai em congresso americano, tal, tudo, a primeira escolha para o tratamento da insônia é esse conjunto, um desses, né, o não benzodiazepínico, junto com essa outra parte comportamental. Esse é o ideal do tratamento da insônia. Agora, se a pessoa não consegue modificar nada, né, as coisas vão piorando, aí você vai precisar usar remédios mais potentes. Quanto mais potente o remédio, maior a chance de prejuízo, de efeito colateral. Luciana, o que você acha de um estudo que saiu também esse ano, recentemente, aí, publicado até no British Medical Journal, que fala que os hipnóticos em geral, os benzodiazepínicos e os não benzodiazepínicos dessa geração mais nova, aumentariam em até 3 vezes o risco de mortes por causas diversas. Você concorda com esse estudo? Você vê essa associação na prática? Você tem alguma crítica a fazer? Esse estudo foi muito criticado. Foi muito comentado e foi muito avaliado. E ficou bem claro que ele foi um estudo populacional, se chama. Então, nesse estudo populacional, eles acompanham pessoas, mas eles não controlam para todas as condições que podem ser a causa desse maior risco de morte. Então, por exemplo, esse estudo especificamente, eles controlaram para algumas condições, mas eles não controlaram para condições psiquiátricas, eles controlaram para as doenças, mas não para a gravidade das doenças. Então, chega no fim, esse maior risco pode não ter absolutamente nada a ver com a ingestão do hipnótico, e sim pelas condições de base. Então, as conclusões que eles sugeriram não pode ser feita nesse tipo de estudo. Quer dizer, você não generalizaria forma alguma essa questão que hipnótico aumenta o risco da pessoa morrer? Não dá para dizer isso. Não dá para ter essa conclusão. Não, pelo menos não com esse desenho de estudo. Não com esse estudo, né? Não com esses achados. Luciana, também a insônia ela pode aparecer ali na vida da pessoa, assim, de uma hora para outra, tal, como um sintoma de algum outro problema, né? A insônia, então, ela é, como você falou, ela não é uma doença, um distúrbio por si só, ela é um sintoma. Né? E dos sintomas, por exemplo, das causas, mais são as condições psiquiátricas mesmo. Então, ansiedade e depressão, muitas vezes. Né? Então, a depressão é muito relacionada à insônia. Às vezes a depressão começa como uma insônia. Então, o indivíduo que vem com a queixa de insônia, você tem que avaliar esse sintoma associado a quê? Pode ser a doenças psiquiátricas, a doenças médicas, né? Então, tem problemas médicos que causam insônia, que nem a apneia do sono. Tem uso de medicações pioram a insônia. Então, a insônia, ela pode ser devido a diferentes fatores. Então, você tem que conversar, fazer a consulta para tentar entender o porquê que aquele indivíduo tem insônia. E o mais típico, assim, não sei como que é a tua prática clínica, mas que eu vejo muito, assim, as pessoas que chegam contando pra gente que tem insônia por um tempo limitado, né, as que não estão deprimidas, nem tão ansiosas, mas que por algum evento da vida delas, né, então, por exemplo, eu tenho um concurso para, sei lá, ser promotor, ser juiz, ou tenho uma prova muito importante, ou tem meu casamento, ou tem minha separação, e isso faz que durante um tempo a pessoa piore esse padrão de sono, né? Sim. E aí, assim, em geral, elas conseguem reverter isso, né? Em algumas situações, né? É o que eu falei, a causa da insônia é uma certa predisposição com esses fatores que precipitam. Dependendo do grau de predisposição da pessoa, a pessoa tem mais ansiedade, menos ansiedade, mais depressão e tal, ela vai passar por esse período e dependendo desse grau das condições dela e os hábitos que ela adotar, esse problema da insônia vai ser só durante aquele período ou vai persistir. Ou pode persistir. E é muito frequente, o que você falou, às vezes o paciente vem há 15 anos atrás, perdi uma pessoa, tal, tudo. E desde então eu tenho insônia, é extremamente frequente. Luciana, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E o Saúde de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais novidade. Fica com a gente. Valeu!